Paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Irmãos, você já deve ter ouvido, se você é pregador, pastor, você também já deve ter sido chamado de ministro. Eis aí o ministro da palavra de Deus, o ministro de Deus. Geralmente, quando se ouve essa palavra ministro, já se tem uma noção assim de evidência, de notoriedade, de uma pessoa que é dono dos holofotes, de uma pessoa que está em evidência, de uma pessoa que tem glamour, que tem status. Geralmente é o que se pensa acerca de ministro. Quando você é chamado, quando você ouve alguém chamando outra pessoa de ministro. Mas se eu te falar que a palavra ministro tem um significado totalmente diferente e contrário daquilo que a gente pensa. Primeiro eu quero ler o texto paulino, onde essa expressão irá aparecer. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, verso 1. Paulo diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aqui está a palavra ministro. E essa palavra ministro, dentro da sua raiz etimológica, quando nós analisamos o grego, koiné, essa palavra é ruperetes. E ruperetes significa remador de baixo nível. Um remador de baixo nível, o que é? Na Roma, quando alguém era condenado por insurreição, por se levantar contra o imperador, um governo, essa pessoa era condenada a trabalhar nos galés. Galés eram as embarcações romanas usadas para navegar nos mares. E essas pessoas que eram condenadas aos galés, elas ficavam no nível mais inferior da embarcação. Quem ficava no nível de cima eram pessoas nobres, pessoas de status sociais e políticos, pessoas que tinham posses, pessoas importantes. E no andar de baixo, no último andar, ficavam os ruperetes, os remadores de baixo nível, pessoas que eram condenadas a remarem, fazerem a embarcação andar pelo resto das suas vidas. Essa era a condenação para quem era condenado por insurreição contra o Império Romano. Essas pessoas eram condenadas a remarem aquela embarcação, fazerem com que aquela embarcação fosse movida durante toda a sua existência. Eles teriam que remar até a morte. E o detalhe era que quem estava no andar de baixo, no convés de baixo, não era visto, não era notado, não tinha nome, mas tinha apenas número. Talvez você já deva ter assistido o filme Ben-Hur, um filme que fala muito sobre isso. Essas pessoas que eram colocadas no andar inferior, no convés inferior, elas não tinham mais um nome, elas tinham um número, elas eram chamadas por número. Perdiam status, perdiam reconhecimento, perdiam família, perdiam tudo. E as suas vidas eram remar as embarcações, fazer com que a embarcação andasse. Eles tinham que colocar suas mãos nos remos e as suas mãos faziam carros. Eles não podiam parar, não tinham tempo para descansar, não tinham pausa para descansar. Eles não viam a luz do sol, eles não viam a luz do luar, mas estavam sempre a remar. A sua embarcação tinha apenas algumas pequenas brechas pela qual eles podiam contemplar raios solares e a luz do luar. Essa era a vida de um remador de baixo nível. Por isso que Paulo diz, quero que os homens nos considerem como ministros de Cristo, porque essa era a função e o ministério paulino. E se você for ler no capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Coríntios, verso de número 9, você vai entender bem o que Paulo quer dizer, porque a missão de Paulo era essa. Paulo se considerava um ruperetes, um remador de baixo nível, uma pessoa que não era vista, não tinha status, não era notado, padeceu o que muitos não padeciam, não tinha uma glória que Pedro tinha, mas ele fazia com que a obra de Deus, que no caso a embarcação, a igreja andasse. Verso 9, Paulo diz, porque tenho para mim que Deus, a nós, olha só, isso é forte demais, a nós, apóstolos, nos pôs por último, convés de baixo, ruperetes, remador de baixo nível. Como condenados à morte. Ruperetes era uma pessoa que era condenada a morrer remando pro resto da vida. Pois somos feitos como espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Quem estava no andar de cima era visto, mas quem estava no andar de baixo não era visto. Paulo não era visto, mas a igreja estava crescendo, sendo edificada, sendo notada. E Paulo era visto como louco por amor de quem estava crendo. Nós somos loucos e vós sábios, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome, isso aqui é a vida de quem é remador. Sofremos sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos.
Somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Verso 14. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para admoestarmos como meus filhos amados. Aqui Paulo queria que os irmãos entendessem como filhos gerados por intermédio da pregação de Paulo, o sofrimento que Paulo tinha por amor à igreja, aos irmãos. Ele estava sendo um remador de baixo, estava se doando, se afadigando, trabalhando, lutando, passando fome, sede, nudez, sendo tratado como lixo, tudo por amor dos escolhidos. Entenda você que prega a palavra de Deus, é uma grande responsabilidade. Não espere glamour, não espere fama, o evangelho não oferece isso para os seus ministros, mas espere isso aqui que Paulo está vivendo. Mas o importante é a obra continuar crescendo, continuar evoluindo, continuar andando. A igreja de Deus tem que continuar andando e avançando para frente. Deus te abençoe. Se você chegou até o final deste vídeo, Deus te dê graça, misericórdia. Compartilha, comenta, divulga, deixa o seu comentário aqui nesse vídeo, em nome de Jesus.